agora para a lição de número 4, os herdeiros da promessa, que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 18. Inicialmente, vamos fazer essa leitura. Se você tiver a Bíblia, pode fazer essa consulta. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Se você não tiver, não tem problema, eu vou fazer essa leitura para você e vamos conversar a respeito dessas promessas, ou da promessa que Deus fez, que nós temos aprendido aqui, que foi dada a Abraão, e essa promessa chegou até nós, ok? Então, fique ligado, está escrito assim na palavra: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falaram de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. É assim que nós temos falado. De repente você está ouvindo a gente pela primeira vez, não está compreendendo o que está sendo dito aqui, mas só para você que está de repente ouvindo pela primeira vez do programa, está lendo pela primeira vez, você ouviu falar na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo está falando para a igreja da Galácia e fala para nós hoje que a palavra do evangelho que ele tinha anunciado, a palavra de Cristo que foi anunciada, que ele foi o porta-voz disso, que ele, com isso, a igreja da Galácia se formou, e ele toma conhecimento que naquela igreja estavam chegando falsos mestres, pessoas que estavam vindo do judaísmo e queriam implantar ou implementar dentro da igreja de Jesus os rituais da lei judaica. E Paulo, em todo o capítulo, que nós já estamos no capítulo 3, nesses 3 capítulos, ele faz a defesa do apostolado dele. Ele chama até os gálatas de insensatos, porque eles ouviram pela primeira vez do evangelho que ele, Paulo, anunciou. Ele anunciou o evangelho da promessa, e aqueles falsos mestres estavam usando Abraão para implantar a lei. Só que Paulo vai dizer, e nós já falamos semana passada, e aqui ele continua dizendo a respeito disso, que a promessa que nos foi feita foi a promessa que foi feita a Abraão, e aquela promessa que foi feita a Abraão, que nele seriam abençoados todo o povo, todo mundo seria abençoado com o crente Abraão. E o que predominou ali foi a fé que foi imputada a Abraão, foi dada como justiça de Deus, e essa fé que Abraão teve é a que nós temos. E aqui Paulo vai recorrer, falando a respeito dessa promessa que foi dada a Abraão, lá em Gênesis 12, 7. Eu vou aqui rapidamente, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vamos ver o que está escrito lá na origem, lá no Antigo Testamento. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E Paulo agora vai recorrer a essa informação que foi dada a Abraão lá atrás, dizendo que a tua descendência estava no singular. Aqui na carta aos Gálatas, assim, e ao seu descendente eu vou dar, e esse descendente é Cristo. Então, irmão, a fé de Abraão, que Abraão teve nas promessas de Deus, é a mesma fé que nós temos, que nos foi dada para crermos na promessa, no descendente de Abraão, que Paulo vai dizer que é o próprio Cristo. Eu creio em Cristo, você crê em Cristo, nós não vimos, por isso nós cremos, tá? E essas promessas que foram dadas a Abraão chegam até nós por intermédio do seu descendente. E aqui ele não está falando de sangue, ele está falando de fé. E quando ele fala de fé, Paulo declara que esse descendente de Abraão, que está escrito no versículo 16, esse descendente é Jesus Cristo. Por isso que Abraão é nosso pai na fé. Por isso que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos.
Essa é a família de Deus. E essa aliança, porque o que estava acontecendo? Aqueles falsos mestres estavam dizendo que tinha que se cumprir a lei, tinha que praticar rituais judaicos, tinha que fazer a circuncisão, como se o que foi dado a Abraão dependesse da lei. E Paulo vai lembrar para eles que a lei foi dada há 430 anos depois de Abraão. Então a promessa que Deus deu a Abraão, que chega até nós, não é por causa da lei, mas é por causa da promessa que fez Abraão antes da lei. A lei é depois de Abraão. Eles estavam usando a lei para que como forma de sermos abençoados. Paulo vai dizer que não. A lei foi depois de Abraão, 430 anos. O que vale é a promessa que Deus fez para Abraão. Graças a Deus. Ele vai falar isso no versículo 17 e vai dizer que a lei não podia mudar a promessa, porque a promessa foi antes da lei. Então você não pode acrescentar nada à promessa, porque a promessa foi dada antes. Então a promessa foi dada a Abraão, de um povo de propriedade de Deus, e dependia da lei, ok? Então ele vai, porque foi dada antes da lei, tá certo? E aí vai dizer no versículo 17: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, não pode anular essa promessa, de forma que venha desfazer a promessa, não tem como. Então, viver o Evangelho de Cristo é independente da lei. Você tem a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, a graça, o amor de Deus. E o abençoado José Luiz colocou um negócio muito interessante, muito importante aqui, quando ele falou a respeito da adoração. Tudo que acontece na nossa vida vem primeiro de Deus para nós. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nunca vem de nós, vem dele para nós. E o José Luiz colocou muito bem que a adoração começa de Deus, chega até nós e retorna para Deus. Mas o início de todas as coisas é Ele. Sempre vai ser assim. Então é Deus que tomou uma atitude, como a lei, e nós vamos ver isso mais adiante. A lei, ela se mostrou enferma porque ela só mostrava os erros. O próprio Deus faz o seguinte: Ele vai cumprir a lei, porque era impossível ao homem, até hoje, de cumprir toda a lei. O que é que Ele vai fazer? Ele mesmo, Deus, vem e cumpre a lei estabelecida por Ele. E Ele paga o preço. É isso que eu gosto de nós. Toda semana nós falamos isso. De repente você está ouvindo a gente pela primeira vez. O preço do pecado já foi pago na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E vai dizer em outro momento que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o amor de Deus que nos atrai, é o amor de Deus. E aí você vai ver lá no Evangelho, João 3,16, um versículo muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Por isso que a palavra diz: nós somos abençoados com o crente Abraão. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é promessa, e essa promessa chega até nós pela graça de Deus, pelo favor de Deus por nossas vidas. Não que nós merecêssemos isso, mas porque Ele nos ama e nos ama com amor eterno. Saiba você que está do outro lado, que esse microfone, quando a EBI abre o microfone para falar do amor de Deus, ela vai sempre falar que você tem valor. Tanto tem valor que o preço que foi pago na cruz não foi com ouro e nem que foi com a prata. Todo ouro e toda a prata pertence a Deus, mas Ele não usou isso, Ele não usou, mas foi o sangue de Jesus, o sangue precioso que pagou o nosso preço. E Ele trocou conosco. Ele pega o salário do pecado, que seria a minha morte, e morre, e pega o dom gratuito, que é a vida dele, e nos dá. Ele faz uma troca comigo e com você. Ele gera vida, e gera vida e abundância. Então, abençoado que está do outro lado do rádio, saiba que a tua vida tem muito valor. Não se deixe abater, não se fique abatido, porque o Deus que te ama, Ele quer levantar você, Ele quer colocar você na posição correta.
como um abençoado e um amado dele. Saiba disso, tá? A sua vida tem importância e tem importância sim. Não se entristeça, mas alegre do Senhor, que a alegria do Senhor, essa é a nossa força. Recebe essa palavra no teu coração, louve a Deus, porque você é um amado de Deus. E nós chegamos ao versículo 22, terminamos esses momentos aqui quando diz assim: mas a Escritura, diz a palavra, Escritura é com letra maiúscula, é a palavra de Deus, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem.